Então vamos falar de geradores. Mas antes de começar o assunto, vou pegar dois exemplos aqui. Em R3, não em R2, que é mais fácil, mais tranquilo. Esse conjunto aqui, que eu vou chamar de B, a partir de combinação linear desse conjunto, desses dois vetores, eu consigo qualquer par ordenado. Um exemplo, raiz de 2 e 0. Qual combinação linear eu preciso fazer? Bom, lembrando que uma combinação linear é assim, né? Um escalar vezes o primeiro vetor, mais um outro escalar vezes o segundo vetor, e assim por diante, quantos tiver. No nosso caso aqui só tem 2. Então a combinação linear seria raiz de 2 vezes o primeiro, somado com 0 vezes o segundo. Multiplico o escalar, que vai zerar, que vai dar raiz de 2. Na hora que eu somar, vai dar esse cara aqui. Eu poderia utilizar, em vez desse B, eu vou usar um exemplo aqui, um B'. 1, 2, 2, 0, 1. Esse conjunto aqui também me permite... eu vou tirar esse aqui para ficar mais óbvio. Esse conjunto aqui também me permite obter qualquer vetor, e aí eu peguei esse aqui como exemplo. Como seria... Qual combinação linear eu teria que tomar para obter você? Então eu teria que tomar a combinação raiz de 2 sobre 2. E aí, somado com menos raiz de 2 vezes você. Só confirmar, multiplica aqui, vai dar raiz de 2, raiz de 2. Aí eu vou ter que somar com 0 menos raiz de 2. Isso aí. Todo mundo concorda que esse conjunto, a partir desse conjunto e de uma combinação linear, eu consigo qualquer vetor R2, qualquer par ordenado. Basta eu escolher os escalares aqui, os maluquinhos que eu vou multiplicar. E com esse aqui também. Mas há de se convir que com esse é bem mais prático do que com esse. Esse aqui eu queria raiz de 2, 0. Eu só multipliquei por raiz de 2, 0. Não, agora eu quero 3 e menos 7. Bom, só multiplicar por 3 e menos 7. E com esse aqui de baixo? Como eu conseguiria obter o 3 e menos 7? Eu quero 3. Então multiplico. Multiplico por 3 meios. Vai dar 3, ok. Aqui vai ficar 6. Vai dar 3 também. Então aqui eu vou ter que multiplicar por menos 3. Então vai ficar 3, porque 3, aqui multiplica por... Pronto. 3 meios e menos 3. E aí eu também consigo... Não. Aqui tem que ser menos 7. Então volta. 3, aqui vai ficar 3 meios. Eu quero que apareça... Preciso somar alguém, de modo que dê menos 7.
Menos 14, menos 17 meios. Menos 17 meios. Se eu não errei essa continha, é isso. Então, o que está bem claro aqui? Que se eu usar esse conjunto novamente, fica bem mais óbvio do que com esse aqui. Apesar de que os dois me permitem obter qualquer par ordenado. Todo mundo vê isso? Eu quero 3 menos 7. Aqui é só botar as entradas que já sai o resultado. Aqui não, aqui eu preciso fazer uma conta. Então, os dois são geradores de R. Então, tanto B quanto B' são conjuntos geradores de R2. Porém, um deles é mais prático. Esse aqui exige menos esforço. Se você estiver usando isso em uma linha de programação, esse aqui usa menos esforço computacional do que esse aqui. Então hoje a gente vai ver geradores em geral. Nossa, ficou engraçado. Geradores em geral. A gente vai ver geradores, independente da praticidade ou não. O importante é que ele seja um conjunto gerador. Então vamos lá. Dado um conjunto gerador, S igual V1, Vn, podemos obter um subespaço através da combinação linear dos vetores de S. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo qualquer. Então, nosso conjunto vai ser o R3. E eu quero extrair os elementos que têm a seguinte característica. Então, S. Não, vou chamar de U. U igual. São as ternas ordenadas x, y, z. Oi, canjica. Ternas ordenadas, tal que ele tem a seguinte característica. X menos 2, y é igual a 0. Beleza. Então, o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que eu tenho o meu conjunto S. Conjunto grandão. Qual que é o conjunto S? Ternas ordenadas. Então, são qualquer ente matemático desse tipo aqui. Ternas ordenadas. E aí, dentro de todas essas possibilidades de ternas, eu quero algumas em particular, que eu vou chamar de U. Conjunto U. Quais são elas? São as que, se eu pegar a primeira coordenada e subtrair do dobro da segunda, a resposta é 0. Primeiro exemplo, óbvio. 0, 0, 0. Se eu pegar 0 menos 2 vezes 0, dá 0. Um outro exemplo não tão óbvio, mas ainda assim simples. 2, 1, sei lá, 13. Se eu pegar esse carinha aqui, o x,
fizer menos o dobro desse, dá zero. Então esse aqui também está em U. Quem mais está em U? Mais um exemplo. Menos 8 e menos 4 e 0. Pronto. Se eu pegar esse cara aqui, que é a coordenada x, opa, tá certo isso? Tá. Fizer menos 2 vezes esse aqui, vai dar menos 8 menos 8. Menos menos dá mais. Menos 8 mais 8, 0. Enfim. 3 exemplos aqui para a gente entender mais ou menos quais são esses carinhas aqui. Então, dentro de todas as ternas ordenadas, eu quero algumas em particular, que eu vou chamar de U, que eu obedeço essa característica aqui. Então, beleza. Só que a gente precisa escrever isso de um modo genérico, né? Não tem como elencar todos. Então a gente vai pegar essa característica aqui, x menos 2y igual a 0, vamos escrever assim. Então, os nossos valores x, y, z serão da forma o x, em vez de x eu vou escrever 2y. 2y, y e z. Aqui eu vou... Deixa eu tirar essa parte aqui que não vai mais ajudar. Agora, aqui eu vou escrever isso como uma combinação linear. Ou seja, isso aqui é igual 2y, y0 mais 0, 0, z. O que mais? Vou botar aqui é y, vou botar o y em evidência. 2, 1, 0. E aqui eu vou botar o z em evidência. Beleza. Então, o que a gente obteve aqui? A gente obteve dois vetores. 2, 1, 0, 0, 0, 1. E aí eu posso falar que esses vetores que eu estou querendo aqui, eu consigo eles... Então eu vou escrever aqui U. Eu consigo qualquer vetor de U utilizando esses dois carinhas aqui. Vamos ver. Vamos ver. Então, em outras palavras, qualquer combinação linear desses vetores Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Leonardo? Tô te ouvindo muito baixo. Bom, se você tava querendo perguntar alguma coisa, bota aqui no chat que tava te ouvindo muito baixinho. Então, a partir de uma combinação linear desses dois vetores, eu consigo qualquer vetor desse conjunto aqui, que tenha essa característica. Vamos pegar um exemplo. Então, uma combinação linear seria alfa vezes o primeiro, somado com beta vezes o segundo. Vou botar no lugar do alfa π. Vou botar no lugar do beta 1. 2. Menos 1.
Então, multiplica aqui. Vai ficar 2π, π e 0. E aqui multiplica 0, 0, menos 1. Na hora que eu somar... Professor, Oi. o Arthur falou que não entendeu o valor que deu desses dois vetores, se você poderia retornar. Quais dois? Esse aqui? Quais dois? Ele falou que era aquele lá, pô. Tá. Calma aí, deixa eu pensar. Vamos concluir esse exemplo. A gente faz um outro exemplo que é a mesma mecânica. E aí ver se dá uma clareada. Mas só para concluir aqui então. Qual era a característica? Tá, beleza. Aqui a gente multiplicou, distribuiu, pá, então vamos somar. 2π, π e menos 1. Aí eu pergunto, tá, a gente pegou uma combinação linear desses carinhas aqui e obteve você. Você faz parte desse conjunto? Tem essa característica? Tem. Qual era a característica dos vetores de U? A característica era que se eu pegar o x e fazer menos duas vezes o y, o resultado é zero. Ou então, você pode pensar assim, o x é o dobro do y. O x é o dobro do y. Então, realmente, tem essa característica. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo, bem parecido. Bem parecido. Então, vou abrir uma telinha nova. Então, novamente, a gente tem... Vamos usar o mesmo conjunto. Então, a gente tem o S3 igual a ternas ordenadas. Então, nosso conjuntão é o R3, que são as infinitas ternas ordenadas possíveis. Toda terna ordenada. Só que a gente está preocupado em um conjunto específico. Um conjunto que está aqui dentro, que a gente vai chamar de U, que ele tem uma característica em particular. Qual característica? Então, aqui. U é igual. Ternas ordenadas x, y, z, pertencentes a R3, tal que x menos z é igual a zero. Então, aqui, a gente quer essa característica. Vamos pegá-la, tentar escrever de um jeito mais bonitinho. Igual a zero, isso aqui eu posso escrever assim, né? X igual a z. Ou seja, quais são os carinhas, quais são as ternas ordenadas que nos importam aqui, que moram aqui dentro? São todos os valores em que o x e o z. Então, x, y, z, em particular, a gente quer os que o x seja igual a z. Então, o número que eu botar aqui no x, eu boto ele aqui também na coordenada z. Então, esses são os vetores que vai importar nesse caso aqui. Tomar 3 exemplos. Olha que legal. O 0, 0, 0 tá lá, porque esse carinha é igual a esse. Lembra que o zero pertencer é bem importante. Qual mais? 1, 3 e 1. 0, 8, 0. 5 menos 13, 5. E assim por diante. Qualquer terna em que a primeira e a última coordenada são iguais. Ok, mas como eu disse, a gente não pode ficar elencando todas, porque são infinitas, mas a gente pode escrever de uma forma genérica esse conjunto. Como? Vou pegar você, x, y, x, e vou escrever como uma combinação linear. Como eu faço isso? Só separar.
x0, x mais 0, y0. Então, eu separei em duas partes. Aqui tem o x e aqui tem o y. E aí eu ponho o coeficiente que está multiplicando em evidência. x101. E se eu distribuir, volta aqui em cima. Aqui, y, porque se eu distribuir, volta aqui em cima. Então, o que essa frase aqui está... Frase não, né? Sentença. O que essa sentença aqui está nos dizendo? Ela está dizendo algo bem importante. Ela está dizendo o quê? Se eu pegar um carinha, botar aqui multiplicando. Se eu pegar um carinha, botar aqui multiplicando, eu vou obter esses malucão aqui. Se eu botar... Bom, vou até mudar de... Vou até mudar. Em vez de x e y, vou botar alfa e beta. E aí, o que ele está dizendo aqui? Se eu botar alfa igual a 0 e beta igual a 0, a gente obtém você. Se eu botar alfa igual a 1 e beta igual a 3, a gente obtém você. Se eu botar alfa igual a 0 e o beta igual a 8, a gente obtém você. Se eu botar alfa igual a 5, beta igual a menos 13, a gente obtém você. E assim por diante. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o conjunto U é gerado por você. Beleza? Quer ver? Vou pensar. Tá, vamos pensar o seguinte. Vou pensar na seguinte situação. Imagina que você implementou um programa e ele analisa 3 informações. Tá, aqui eu vou tomar em ordem alfabética para não gerar nenhum tipo de misoginismo ou qualquer coisa do tipo. Então, HM01. Então, se aparecer informação 0 é homem, se aparecer informação 1 é mulher. Eu estou dizendo que homem não vale nada e mulher vale 100%, o que é uma verdade, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Olha, não fui eu que disse isso, hein? Não está gravado. Tá, aqui é o sexo, sendo 0 homem, 1 mulher. Tá, aqui vamos ser binários também, né? Pensar só no sexo biológico do nascimento e tal. Segunda informação... tem casa própria, pronto. Tem casa própria. 0 seria não. E 1 seria sim. E uma terceira informação... Tá. Carro. Pronto. Carro próprio. Carro próprio. E aí, em determinado ponto dessa plataforma, desse programa, você precisa analisar somente as informações
sexo e carro próprio. Fator... Não, aqui está muito redundante. Vamos colocar... Alguém dá uma ideia aí que a gente poderia analisar? A própria... Tá, multas de trânsito. Multas de trânsito, pronto. Aí, em algum momento desse programa, você precisa analisar, você precisa fazer uma correlação entre sexo e multas de trânsito. Essa variável do meio aqui não vai importar. Você não quer trabalhar com ela. Então, se você conseguir separar isso nesses dois vetores, nesses dois conjuntos de dados, você pode pegar todas as três informações, todas as ternas de informações. Multas de trânsito seria 0 igual a nenhuma. Não, aqui pode ser numérica mesmo. 0, 1, 2, 3 multas, 4, 5 e assim por diante. Então você pode pegar quaisquer três combinações, por exemplo, alguém que é homem, que não tem casa própria e não tem nenhuma multa de trânsito, um homem que tem casa própria e tem 18 multas de trânsito, uma mulher com casa própria sem multas de trânsito e assim por diante. E lembrando que essa informação do meio aqui só vai pesar desnecessariamente o que você quer inferir. Você está preocupado, neste momento, com sexo e multas de trânsito. Então, se você conseguir separar nesse subespaço, você separaria a informação. Não, apesar de que aqui teria que ser... Tá, deixa os detalhes para lá. Vamos focar no exemplo que eu tentei. Separa a primeira e a última informação, e a do meio você atribui aqui valor beta igual a 0. Então, dessa forma, você eliminaria todos esses valores do meio, então você não precisaria carregar esse monte de informações aqui. Você estaria preocupado apenas com essas duas. Foi um exemplo meio bobo, mas faz sentido. Meio que a gente está preocupado com duas informações. Uma então não nos é importante no momento, então eu zero. Se eu botar aqui beta igual a 0, então ele vai pegar todo esse banco de dados, a informação do meio vai zerar tudo, então ela não vai precisar ficar sendo trabalhada. Você vai ter uma otimização. Foi um exemplo meio bobo, mas valeu a tentativa. Tudo bem? Imagino que... sim, não, talvez. Beleza. Vamos lá para um... Arthur, ficou mais claro como que a gente obteve? Como que a gente obteve? Cadê você? Como que a gente obteve? Você? Certo. Vamos fazer mais exemplos que a tendência é abrir uma tela nova. A tendência é ir melhorando. Então, ainda com as ternas ordenadas. Então, agora a gente tem um conjunto V. Tá, o nosso conjunto S continua sendo ternas ordenadas. E agora a gente quer um conjunto V em particular que tem ternas ordenadas, ou seja, valores x, y, z que pertencem a R3, porém, x mais z é igual a 0 e x menos 2y é igual a 0. Então, são ternas ordenadas, só que agora tem duas condições a observar. Então, vamos escrever esses carinhas aqui. Ó. X mais z igual a 0 e x menos 2y igual a 0.
Dessa linha aqui eu posso escrever que x é igual a 2y. E dessa linha de cima eu posso escrever que z é igual a menos x. Então, dessas duas informações, eu consigo extrair o seguinte. Eu quero ternas ordenadas. Tem um valor, tem um valor, tem um valor. Mas são quaisquer ternas. Elas têm que obedecer a seguinte característica. A última coordenada, o z, ela tem que ser o oposto do que vai aparecer aqui. Então, o que aparecer aqui, eu boto um sinal de menos. Só que o que vai aparecer aqui também, ele tem que ser o dobro do que vai aparecer aqui. Então, vamos passo a passo. Então, vou escrever o seguinte. O número que aparecer aqui, o y, eu ponho o dobro aqui. Porque o x é o dobro do y. Só que o que aparecer aqui no z é o oposto do que aparecer aqui. Vê se isso ficou claro, vê se isso faz sentido. Então, essas duas informações, botei elas aqui embaixo e cheguei à conclusão de que o que está escrito é isso aqui, ó. Carinha que aparece no z é o que aparece no x com sinal de menos. Então, o que aparece aqui é o mesmo que aparece aqui, com sinal de menos. O que aparece no x é o dobro do y. Agora é só escrever isso como uma combinação linear. Nesse caso aqui, como só tem uma letra, então é meio óbvio. Só botar o y em evidência. Então, esse conjunto V é gerado por esse vetor aqui. Exemplo. Se a gente... Tá, e aqui novamente... No lugar... Tá, não, vai. Deixa esse cara aqui. Então, vamos lá. Exemplo. Alfa 2, 1, menos 2. Se eu botar o alfa igual a 0, vai aparecer o alfa for 0. Não, vou escrever diferente. Vou escrever assim, ó. Para alfa igual a 0, teremos 0, 0, 0. 0, 0, 0. Será que o 0 corresponde a essas características? Sim, porque quanto que é o x mais o z? 0 mais 0, 0. Ok. Quanto que é o x menos o dobro do que está no y? 0 menos 2 vezes 0, 0. Ok. Então, para alfa igual a 3, obtemos 6, 3 menos 6. E aí, vamos lá. Se eu somar o x com o z, dá 0? 6 com 6, 0. Se eu pegar o x, fizer menos 2 vezes o y, 6 menos 6, 0. Então, beleza. Um último. Para alfa igual a menos 1, dá menos 2, menos 1 e 2. E assim por diante. O importante é que essa combinação linear me permite escrever todos os vetores desse conjunto aqui. Professor, Oi. o alfa pode ser qualquer número real? Uhum. Sim, sim.
Tá bom. Tá, então aqui. Então, eu vou chamar esse cara de espaço gerador de V. Então, esse colchete aqui significa gerador. Aqui é o vetor. Então, esse vetor, dessa vez é só um. No exemplo anterior, eram dois. Aqui no exemplo anterior, não escrevi bonito, então aqui, nesse exemplo aqui eram dois. O gerador eram dois. Nesse exemplo aqui é um só. Então, o importante é esse conjunto gerador vai gerar todos esses carinhas aqui. Vou tentar resgatar o exemplo mal sucedido do sexo, multas e casa própria e tentar dizer o seguinte. Suponha que eu queira analisar apenas homens. Como que era? Homens sem casa própria e com 5 ou mais multas. Como que eu vou escrever isso? Não, vamos facilitar a vida por enquanto. Homens sem casa própria e com 2 multas. Então, eu vou pegar um conjunto gerador para todos esses dados. Dados em que aqui vai aparecer. Ah, não, homem era 0. 0. 0, sem casa própria, 0, e 2 multas. Então, são esses dados que me importam. 0, 0 e aqui 2. É o que a gente está tentando fazer aqui. A gente estava tentando pegar R3, que são infinitas possibilidades, e estou restringindo a algumas em particular. Nesse caso aqui, nossas condições são: esse cara é numericamente igual a esse, com sinal trocado, e o do meio é a metade desse aqui. Tá claro o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um conjunto grandão, conjunto genérico, colocando algumas restrições, algumas condições, e tentando criar um gerador de casos para essas condições. Menos 2y, já foi. Qual menos 2y? Menos 2y, esse aqui. Beleza. Vamos pegar mais um exemplo. Vou apagar essa telinha e abrir uma tela nova. O último exemplo em R3, a gente vai dar uma ampliada. No último exemplo em R3, então novamente o nosso espaço S vai ser o R3. E agora a gente está preocupado. Ah, tá. Só um comentário rapidinho. Em alguma aula, acho que a aula passada, alguém perguntou, não vou lembrar quem, né? Mas alguém perguntou: você conseguiria dar um exemplo disso na prática, alguma coisa assim mais aplicada? Eu falei que não muito, porque nossa intenção aqui é entender. Deixa eu botar meu rosto aqui, pra gente bater um papo. A ideia aqui é a gente entender o processo, a parte lógica por trás dos problemas. E cada área do conhecimento, seja engenharia mecânica, elétrica, seja bio, sei lá o que, enfim. Otimização, programação, cada área vai ter os seus problemas aplicados e vai modelar esse problema em cima do conteúdo. Então, aqui nossa preocupação é um R3, em que aqui a condição que eu vou colocar são x, y, z pertencentes a R3, tal que
x mais 2y menos 3z é igual a zero. Eu coloquei uma condição aqui, uma condição numérica. Aí supomos que você entendeu como funciona isso aqui. E aí, se em algum momento você for trabalhar em alguma área que você consiga utilizar essa ferramenta para otimizar um processo, aí é algo que você vai usar lá. Você vai aplicar lá, a entrada de dados vão ser, aí não vão ser só números, né? Vão ser informações. Mas o importante é, cada área tem suas especificidades. Aqui a gente está entendendo o processo por trás a lógica por trás do funcionamento do trocinho aí, do trambolho. Tudo bem? Falei, não falei muito, mas tá falado. Como diria o grande filósofo, eu só digo uma coisa. Não, só digo uma coisa, não digo nada. E ainda digo mais, só digo isso. Amém. Então vamos lá. Nosso conjunto S são ternas ordenadas. Nosso conjunto W aqui é um conjunto particular que tem essa característica. Esse aqui não é tão simples. Então vamos lá. Vou escrever esse carinha aqui. X mais 2y menos 3z igual a zero. Como que eu posso escrever isso? Posso escrever que x é igual a 3z menos 2y. Beleza, só tenho uma informação. Então, vou usar essa informação. Então, minha terna ordenada x, y, z, ela tem um y, vai aparecer um y, vai aparecer um z, e o x ele tem que ser 3z menos 2y. Agora é só tentar escrever isso aqui como uma combinação linear. O que é uma combinação linear? Alfa V1 mais beta V2 mais gama V3 e assim por diante. Quantos vetores tiver, a gente vai usar. Então, nesse caso aqui, eu posso separar isso aqui da seguinte forma. Menos 2y, y0 mais 3z, 0z. Ver se faz sentido. Eu peguei isso aqui e dei um jeito de separar, de modo que aqui fique a mesma letra, o y, e aqui a mesma letra, o z. Para que eu fiz essa separação? Para eu poder botar os coeficientes em evidência. Então, boto o y em evidência, fica menos 2, 1 e 0. Boto o z em evidência. Então, eu posso dizer que nosso w é gerado pelos vetores menos 2, 1 e 0, 3, 0, 1. E aí a gente poderia fazer toda aquela brincadeira, todo o exemplo, mas não vou fazer não. Quais são os vetores que efetivamente pertencem a W? Vou pegar só um exemplo. Deixa eu ver se aqui eu botar 1, aqui eu botar 2, vai ficar 6 menos 2, vai ficar 4. Deixa eu botar 2 e 1, então aqui é 1, e aqui 2, aqui dá 0, aqui dá 2. É isso. Então, esse é um vetor que está em W. Esse carinha aqui obedece a essa condição. E infinitos outros. Todos os que eu consegui gerar utilizando você. Tudo bem? Esse aqui é um exemplo um pouquinho mais denso, mas ainda assim é bem tranquilo.
Vamos fazer um exemplo com matrizes. Um exemplo com matrizes. Então, eu tenho o conjunto Y, que é formado por matrizes X, Y, Z, W, pertencentes ao M2 com entradas reais, tais que x menos y menos z igual a zero. Então, tenho matrizes de ordem 2 com entradas sendo números reais, mas eu quero essa característica aqui. Se eu pegar o x menos o y menos o z, tem que ser zero. Então vamos lá, vamos pegar essa informação aqui. X menos y menos z tem que ser zero. Ou seja, x é igual a y mais z. Então, nossa matriz, na verdade, tem que ser y mais z, y, z, w. Agora, é só separar isso aqui como uma combinação linear. Aí, questão de prática, a gente vai praticar bastante. Y, 0, 0, mais z, 0, 0, mais 0, 0, 0, w. Professor, Sim, você divide assim para ficar mais fácil na hora de resolver, né? Porque no final vai ser a mesma coisa se somar os três. sim, é porque eu quero achar a forma genérica. Eu quero achar, eu quero escrever isso de uma forma em que fique somente tipo 1, 0, 1, 0. Aí outra matriz, 0, 0, 0, 1. Tipo, eu quero achar uma resposta desse tipo aqui. Por isso que eu vou fazendo esse processo. Entendi, mas é só para facilitar, né? Porque se fizesse direto também daria. Ou não? Se a pessoa. Sim, sim. Entendi. É menos prático, quer dizer, não, é mais prático, só que mais. Eu não queria usar a palavra difícil porque também não é difícil, mas é. Pode dar mais problema, né? Isso, é mais passível de erro. Entendi, então, professor. Tipo, se eu estivesse fazendo uma avaliação, uma prova, eu faria passo a passo para ter certeza de que eu não perdi nenhum número pelo caminho. Ainda mais eu que engulo o número facinho. Então vamos lá, próxima etapa, eu vou botar os coeficientes possíveis em evidência. Então aqui é o y. Então, y, 1, 1, 0, 0. Aqui é o z, 1, 1, 0, 0. E por fim, w, 0, 0, 0, 1. Beleza. Então agora a gente pode separar. Então eu vou dizer que nosso y, para não confundir a notação do que é gerador, do que é matriz, vou usar matriz assim. Deveria ter feito isso desde o começo, né? Então,
Então aqui o nosso conjunto gerador contém as matrizes 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 1. Ou seja, se eu tomar uma combinação linear desses três vetores aqui, dessas três matrizes, eu consigo as matrizes que estão em Y, que tem a característica x menos y menos z igual a 0. Beleza? Vocês estão muito quietos. Bom, vamos. Um exemplo nunca é demais, né? Vamos tomar um exemplo. Então vamos escrever a combinação linear do conjunto gerador, ou seja, alfa 1, 1, 0, 0 mais beta 1, 1, 0, 0 mais gama 0, 0, 0, 1. E aí, quaisquer valores que eu botar aqui, alfa, beta e gama, eu vou obter uma matriz que satisfaz essa condição. Então, quais valores eu vou usar? Então, vou botar, facilitar minha vida, vou usar só um número pequeno. 2, 1 e 1 também. Então, ficaria 2, 2, 2, 2, 0, 0, mais 1, 1, 0, 0, mais 0, 0, 0, 1. Ou seja, 2, 3, 0, 1 dá 1, 2, 0 com 0 dá 2, 0 com 0 dá 1. Então, como que era a treta lá? Se eu pegar o valor do que está no x, que é 3, fizer menos o valor que está no y, que é 2, menos o valor que está no z, tem que dar 0. Ok. Beleza? Então, o que a gente obteve foi o seguinte. Te dei um conjunto, no caso aqui o conjunto das matrizes de ordem 2 com entradas em reais. Te dei uma condição. A condição aqui é x menos y menos z igual a 0. E falei, como que eu consigo obter todas as matrizes de ordem 2, com entradas sendo números reais, que satisfazem essa condição? E aí a gente obteve você. Beleza? Ok. Alguma dúvida? Alguém não entendeu algum ponto? Não ficou claro alguma coisa? Certo. Agora vamos inverter. Vamos inverter a brincadeira. Agora, em vez de te dar a característica tal, pedir para você encontrar esse conjunto, eu vou fazer o contrário.
eu vou te dar o seguinte conjunto. Então, seja o conjunto W, vou usar outra letra porque a gente acabou de usar o W para não misturar os exemplos. Então, seja o conjunto T gerado por um vetor A1, A2, A3. Até agora a gente não sabe nada de quem é quem. Aí eu vou dizer que o A1 é igual 0, 0, 1, 1, 0, 0. O A2 é igual 0, 0, menos 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. E o A3 beleza. Então, nosso conjunto maior são matrizes 2 por 3. A gente não importa, a gente não sabe se esses valores são só reais, inteiros, não sei. Mas nosso conjunto grandão são de matrizes desse tipo. Aí a gente tem um conjunto T aqui dentro, que tem uma certa característica, conjunto T, que eu não sei qual é, mas eu sei que esse conjunto aqui, desses três vetores, gera essas matrizes aqui do conjunto T. E aí eu pergunto o seguinte, e aí? Esse carinha aqui, A igual 035 240. 240. Esse cara pertence a T? Ou seja, ela tem essa característica aqui desses elementos que eu não sei qual que é? Aí você fala, bom, se nem você sabe, como eu vou saber, né? Não, tem como descobrir. Tem. E aí? Alguma ideia? Dá 2 minutinhos para vocês pensarem. Um tiquinho aí. Mas o que eu tô perguntando é o seguinte, agora eu fiz tudo que a gente fez até agora, mas de trás para frente. Tem um conjunto M, que tem matrizes 2 por 3. E aí, dentro de todas as matrizes 2 por 3, eu estou preocupado com algumas em particular, que tem uma característica. Não sei dizer qual é a característica, mas eu sei que eu obtenho essas matrizes utilizando esse conjunto gerador aqui, conjunto T. Aí eu pergunto, e aí, essa daqui faz parte ou não? Ideias? Dividir A em 3 matrizes. Então, é uma ideia. Só que quais 3 matrizes? Como seriam essas 3 matrizes? É, é muito genérico. A gente poderia. Quantas possibilidades para separar isso aqui em 3 matrizes existem? Nossa, existem trocentas possibilidades. É um caminho? É um caminho. É o melhor? De modo algum. Ele é até bem trabalhoso. Tem um jeito bem mais prático. E a gente, indiretamente, a gente fez ele aqui várias vezes.
Alguém dá mais uma ideia aí? Toda vez que eu dava um exemplo, a gente estava usando essa ideia de modo indireto, de modo de trás para frente. Da primeira vez, nosso primeiro exemplo, eu usei esse método. Aqui não. Aqui eu usei esse método. Aqui também. Aqui também. E aí? Isso, achei que Bom, eu não sei o que você quis dizer com a equação, mas acho que você quis dizer a mesma coisa que o William. Isso mesmo, fazer uma combinação linear. Sempre para achar exemplos de carinhas que estavam aqui dentro, a gente pegava uma combinação linear. A gente pegava os carinhas do gerador e escrevia uma combinação linear. Por exemplo, alfa A1 mais beta A2 mais gama A3. Chutava valores aqui para o alfa, beta e gama e aí a gente achava um exemplo particular. Aqui a gente tem o contrário, a gente tem um exemplo particular e está perguntando, esses carinhas aqui, o alfa, o beta e o gama, eles fazem sentido? Tem alguns caras que eu vou usar aqui, alfa, beta, gama, que eu vou chegar nesse exemplo? Então é só a gente fazer essa mesma brincadeira que a gente fazia de trás para frente. Ou seja, estou dizendo o seguinte. Tenho um alfa 0, 0, 1, 1, 0, 0, mais um beta 0, 1, 0, menos 1, menos 1, 0, mais um gama 0, 1, 0, 0, 0, 0, de modo que essa combinação linear vai dar 0, 2, 3, 4, 5, 0. 0, 2, 3, 4, 5, 0. Existem esses carinhas aqui, alfa, beta e gama, que eu vou botar aqui e vou chegar nesse exemplo particular? Bom, aí agora pra gente resolver isso é fácil, né? Só a gente, de alguma forma, isso vai sair sistema linear. Então vamos lá, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, não tem informação nenhuma. Alfa vezes 0, beta, mais gama, tem que ser igual a 2. Alfa, 0, 0, alfa tem que ser igual a 3. Alfa menos beta, aqui dá 0, tem que ser igual a 4. Alfa vezes 0, 0, menos beta, aqui dá 0, aqui dá 5. E o último 0, 0, 0, 0, não tem nada. Então, 1, 2, 3, a gente tem 3 incógnitas, alfa, beta e gama, e 4 equações. Ó, de cara eu já consigo ver que esse exemplo está bugado. Mas vamos resolver. Dessa linha aqui, eu estou dizendo que beta é igual a menos 5. Dessa linha aqui, eu estou dizendo que o alfa é igual a 3. Olhando esses dois valores aqui, alfa e beta. Se eu fizer alfa menos beta, é 3 menos 5, que dá 8. Ué, mas essa linha aqui está dizendo que alfa menos beta é 4. Então, esse exemplo aqui não pertence. Opa,
Não pertence. E esse carinha aqui? Deixa eu pensar. Quatro, dois, zero, menos 2. E esse cara aqui? Zero, 4, 2, 0, menos 2, 0. Esse cara aqui pertence ao conjunto T? A gente tem que fazer o mesmo esquema, o mesmo processo. Tá, a gente pode até aproveitar já o sistema que está aqui. Então é alfa, beta mais gama igual a alguma coisa, alfa igual a alguma coisa, alfa menos beta igual a alguma coisa e menos beta igual a alguma coisa. Então, alfa gama é igual a 4, o alfa é igual a 2, alfa menos beta é igual a 0, menos beta é igual a menos 2. E aí? Será que existem alfa, beta e gama? Se eu consigo chegar nesse exemplo aqui? Bom, resolvendo aqui, aqui eu estou dizendo que o alfa é igual a 2, aqui eu estou dizendo que o beta é igual a 2. Se eu fizer alfa menos beta, dá 0, ok. Se eu fizer alfa mais beta, dá 4, ok. Opa, não. Alfa, beta eu boto aqui, dá 2. Então, esse pertence. Basta eu tomar alfa igual a 2, beta igual a 2, gama igual a 2. Tranquilo? Crises? Crises existenciais? Então, adiante. Então, uma intersecção. O intersecção V igual W pertence a W, tal que W pertence a U e W pertence a V. É um subespaço vetorial.
Certo. Então, o que eu estou dizendo aqui? Então, a gente vai brincar agora com soma e intersecção de subespaços. Então, imagina o seguinte. Eu peguei lá um exemplo. Conjunto do R3. Foi o que a gente usou primeiro. Aí eu crio lá um conjunto U, que tem uma seguinte característica. Tem uma característica U em particular, não importa qual. Mas aqui vão ter todos esses vetores que têm essa característica. E aí eu crio uma outra. Tá, vamos. Vamos criar. Tá. A característica do U é que x seja igual ao y. Então aqui vão ter todas as ternas ordenadas em que a primeira e a segunda coordenadas são iguais. Exemplos. 3, 5, 5, 7 e assim por diante. Aí eu vou criar um outro conjunto. Conjunto V. Esse conjunto V, ele vai ter a seguinte característica. A última coordenada vai ser igual a 0. Exemplos. Menos 1, 3 e 0. 0, 0, 0. 2, 5, 0. 1, 1, 0. 3, 3, 0. E assim por diante. Então aqui tem todos os vetores que estão em U. Aqui tem todos os vetores que estão em V. Mas se a gente notar bem, existem alguns. Deixa eu fazer divert. Existem alguns que vão estar nos dois ao mesmo tempo. Pode ser que tenha, pode ser que não. Cada caso é um caso. Nesse exemplo que eu criei aqui, existe a intersecção. Tá, deixa eu tirar vocês dois, que eu dei spoiler. 1, 2, 0. 5, 7, 0 e assim por diante. Então, vão ter valores que a primeira coordenada é igual à segunda. Por exemplo, 1, 1 e a terceira coordenada é 0. Outro exemplo, 3, 3, 0. Menos 2, 0. 0, 0, 0. Então, perceba que esses caras aqui, eles estão no U, porque a primeira coordenada é igual à segunda, a primeira é igual à segunda, a primeira é igual à segunda, a primeira é igual à segunda. E ao mesmo tempo eles estão no V. A última coordenada é igual a 0, a última é igual a 0, a última é igual a 0 e a última é igual a 0. Então, o que eu estou dizendo aqui? Então, ó, sejam U e V subespaços vetoriais de um espaço W. Então, nosso espaço W é o R3. É o R3. E o U e o V... Opa, não. Foi isso que eu quis dizer, não. Volta. Nosso espaço grandão é o R3. E aí eu tenho um subespaço U,
com uma característica, o V com uma característica, e aí eu vou tomar a intersecção, que eu vou chamar de W. Esse carinha W, a intersecção, são todos os vetores que estão ao mesmo tempo. São os carinhas, os W, que estão no U e no V ao mesmo tempo. Então eu afirmo isso aqui é um subespaço vetorial. Como que eu sei que isso é um subespaço vetorial? Eu tenho que olhar aquelas três características. A primeira já está ganha. Qual era a primeira? Que o zero tem que pertencer. Zero pertence? Sim. Por quê? Nesse exemplo aqui, o zero tem a primeira coordenada igual à segunda, então ele está no U. A última coordenada é zero, então ele está no V, então ele está nos dois ao mesmo tempo, então está na intersecção. Então, 1, 0, 0, 0, vou escrever assim, o zero do conjunto W pertence à intersecção. Intersecção. Nossa, que feio. U, intersecção V. O zero pertence. Por quê? Porque ele é da forma 0, 0, 0. A primeira coordenada e a segunda são iguais, então está no U. A última coordenada é 0, está no V. Então, neste exemplo, um já está ganho. Aí falta mostrar os outros dois. Só que eu vou deixar como tarefa, para vocês pensarem um pouquinho, a semana que vem a gente faz. Isso aqui. Conjunto definido pela intersecção é um subespaço vetorial. Só que aqui eu não estou dando um exemplo particular. É um exemplo genérico. Quero que vocês pensem um pouco. Como seria provar isso? Então, demonstre que a intersecção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. Então, eu quero que vocês pensem nisso aqui. Opa, temos uma tarefinha. De modo análogo, partindo de U e V, podemos construir o subconjunto U mais V, chamado soma de U com V. Eu vou escrever U mais V vai ser igual todos os carinhas que estão em W, tais que W é igual a U mais V com U pertence a U e V pertencente a V. Aí eu pergunto, esse conjunto aqui, o conjunto U mais V é um subespaço? Opa. Subespaço vetorial. Também vai ficar como tarefinha para vocês pensarem.
Um exemplo. Tá, um exemplo. Vou tentar criar aqui um exemplo bem simples. Tá, eu posso criar um. Então, vou falar de números reais. Nosso conjunto grandão são números reais. E aí eu vou criar aqui um conjunto em particular de números pares. Então aqui são números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Aí eu vou criar um outro conjunto múltiplos de 3. Da forma 3 vezes alguém. 3 vezes um K. Nossa, não dá nem pra ver. 3 vezes um R. 3, 6, 9, 15 e assim por diante. Então aqui são os múltiplos de 3, aqui são os números pares. Existe uma intersecção. Nesse caso, existem números que são ao mesmo tempo pares, então pertencem ao vermelho, e ao mesmo tempo múltiplos de 3, pertencem ao azul. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente diria que esse... Vamos usar os mesmos nomes. Esse aqui é o U. Esse aqui é o V. E a intersecção é o W. Beleza? Múltiplo tempo pro proxidade. Então, só um exemplozinho bobo. Vou pegar um outro exemplo, também bem simplesinho. Mas agora vou dizer o seguinte. Um conjunto serão pares e o outro conjunto ímpares. Ímpares. Então aqui vai estar 1, 3, 5, 7, menos 3 e assim por diante. E aqui 2, 4, menos 8, 20 e assim por diante. Nesse caso, é óbvio que não tem intersecção. Não tem um número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. Nesse caso, a intersecção vazia. Enfim. É isso. Então, a intersecção é quando a gente pega as carinhas que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Aqui a intersecção vazia. E o conjunto soma vai ser quando eu pego todo mundo. Quando eu unir todo mundo. Pego tanto os que são pares e os que são múltiplos de 3 e crio uma categoria maior zona. Nesse caso aqui eu estaria pegando os pares e os ímpares ao mesmo tempo e criando uma categoria. Beleza? Então, Arthur, é justamente isso que eu quero que você mostre. É justamente isso que ficou como tarefa. Demonstre que a intersecção de subespaços é um subespaço. Então, eu quero que vocês pensem exatamente nisso. Ah, eu tenho um carinha aqui
U que é um subespaço. Tem um cara aqui grandão, não importa qual, mas eu tenho um U que é um subespaço. E aí, vamos chamar de S. Aí eu achei um outro V que também é um subespaço. E aí, esse cara que está aqui no meio, a intersecção, será que ele é um subespaço? Por outro lado, se eu junto vocês, todo mundo que está aqui, com todo mundo que está aqui, mais todo mundo que está na intersecção, então eu junto todo mundo aqui, crio um conjunto grandão. Será que esse conjunto grandão é um subespaço? Isso é o que eu estou pedindo, perguntando aqui. Então são duas tarefinhas para a gente pesquisar. E a resposta tem que ser uma resposta lógica. Não é intuitivamente. A gente pode dizer que, poxa, parece, né? Que se eu estou juntando um bagulho com outro bagulho, então um bagulho aqui no meio é um bagulho. Bom, intuitivamente parece, mas isso não é uma prova matemática. Falar dos bagulhos e coisas e troços. Ah, o trocinho que tá aqui, então o trocinho que tá aqui. Não. Será que a gente consegue uma abordagem lógica, matemática, para mostrar que sim ou não? Aí fica para vocês pensarem um pouquinho. Acho que tá bom.